retomando o segundo vídeo Então esse é o terceiro, né? Retomando o segundo. Eu tava falando do Barão do Cerro Azul, né? Então ele foi o fundador aqui no Paraná da Junta Comercial do Paraná. E a família dele, quando ele foi executado, não conseguiram trazer o corpo dele da Serra do Mar para enterrar aqui em Curitiba, nesse cemitério municipal, porque teve todo esse histórico, né, da traição, então eles não permitiram, foi uma história bem triste, assim. E depois, com o tempo, depois acho que de muitos anos, é que conseguiram reconhecer que ele, ao invés de traidor, ele foi um herói, que ele realmente defendeu a população de Curitiba na época e que não traiu, porque o Paraná pertencia para São Paulo, era uma província de São Paulo, né? E o Vicente Machado, que tem até o nome da rua, é legal porque todo esse povo daquela época tem os nomes da rua aqui. Eu passo e fico tentando relacionar as histórias, né? Daí o Vicente Machado, ele era o governador aqui de Curitiba, né? Que chamavam. Hoje o nosso governador é do Paraná, mas na época era de Curitiba, porque Paraná pertencia a São Paulo. Então, o governador Vicente Machado viu que a coisa enfeiou lá com os 5.000 homens lá do Gomercindo, do grupo do Gomercindo, né? Vindo para cá, e eles já tinham tomado Paranaguá, que foi um dos primeiros pontos ali que eles tomaram, né? Daí vinham subindo para cá, e essa época era a época do imperador, né? Dom Pedro I, II, enfim, os Dom Pedros lá da vida. Aí ele veio subindo e tomaram aqui, daí o Vicente Machado, ao invés de proteger a população, ele vazou, né? Sumiu daqui, e o barão, ele teve que segurar as pontas. E tudo que é ligado a essa época, voltando agora ao tema da reencarnação, que eu saí um pouquinho, né? Então, tudo que é ligado a essa época me prende muito aqui. Então, a história do barão me chamou a atenção. Eu fui lá no cemitério, procurei o túmulo dele. Tem um túmulo que a Junta Comercial do Paraná fez em homenagem, mas ninguém sabe se os ossos dele estariam ali ou não. Eu fui na casa dele, que é aqui perto, que era dele, né? Uma casa de... são três predinhos, assim, juntos, vermelhos. Hoje é meio que um museu lá, mas na verdade não tem quase nada da época, né? Tirando a estrutura do prédio, que é maravilhosa, é linda. É bem pertinho aqui de casa, pertinho do Shopping Miller, quem tem curiosidade em conhecer, é muito perto. Tem ali a rua, que é o nome dele também, né? E a casa do barão, uma casa vermelha, assim, bem legal. Então tem algumas paredes, assim, mas quando eu entrei naquela casa, eu me senti assim, de volta para casa, assim, não fui ele, não fui nada, mas se duvidar foi alguém que conviveu naquela época, que conhecia aquele espaço, né? Com ele em si, assim, nada relacionado, mas alguma coisa, assim, bem íntima da época, do lugar da época. Daí eu vou no cemitério também, tento ver todos aqueles nomes daquela época. Nossa, é algo assim que me conforta muito. Então, foram tantas vidas ali que uma delas talvez tenha sido aqui em Curitiba, que é a cidade que eu me senti em casa. Agora, a última delas, que é a mais forte, a gritante, assim, que eu tenho certeza que não é possível, assim, que seja, como que eu digo, que não tem alguma coisa de anormal, né, nesse sentimento, assim, é a minha paixão pelo século XVIII, da Inglaterra. Gente, eu tenho uma ligação muito grande com a Inglaterra. Aqueles palácios, todos os filmes de época que se imaginar, eu já assisti. Eu sou muito, muito fã também da Jane Austen, justamente porque ela retrata, ela é da área do romance, né? Ela é ali não sei se um pouquinho depois, ou meio que da época do Shakespeare, então ela é bem do romance, assim, então na Inglaterra ela é uma escritora
era bem competitiva ali, bem a nível do Shakespeare, né? E os livros dela são sensacionais. Eu assisti todos os filmes dela que tem no YouTube. Assisti até o filme o fã-clube da Jane Austen, porque ela retrata essa época, o século XVIII, mais ou menos. Nos filmes, daí a gente vê aqueles castelos, aquelas gramas, aqueles campos, e eu me apaixono e eu me teletransporto em pensamento para lá, eu me sinto viva. Então até eu comentei com meu marido, né? A primeira viagem internacional que a gente vai fazer, fora as que a gente já conhece, né? Paraguai, brincadeira. Paraguai, Argentina, Chile, né? Essas que a gente já conhece por aqui. A primeira que a gente vai fazer é no caminho de Santiago de Compostela, que eu quero fazer as caminhadas. Mas da Europa, a primeira delas, assim, de turismo mesmo, né? Que Caminho de Santiago é uma caminhada. Então, a de turismo mesmo vai ter que ser a Inglaterra. E eu não queria só Londres, eu queria o interior da Inglaterra. Inclusive, tem um filme, Orgulho e Preconceito, que é baseado num dos livros da Jane Austen. Gente, eu não vou contar quantas vezes eu assisti, senão vocês vão me internar. Mas é um livro, assim, que eu sou apaixonada, é um filme que eu sou apaixonada e que eu me sinto naquele período. E, assim, e outra coisa, eu amo assim, ver aqueles detalhes dos castelos maravilhosos por dentro, aquela elegância daquele povo, aqueles vestidões lindos. Só que eu sei que eu não era nenhuma pessoa da alta sociedade. Infelizmente, eu me sinto assim, eu sinto que a minha ligação era muito lá com aquelas bem plebeia mesmo, bem inferior. O povo lá eu acho que eu trabalhava naqueles castelos, ou fazendo alguma coisa, sei lá. Mas não era nada de importante, era faxina, era acompanhando aqueles idosos lá, fazendo alguma coisa nesse sentido, mas a minha ligação é muito grande. Gente, em nenhuma vida eu me sinto que eu era assim bem poderosa, maravilhosa, não. É tudo assim, bem inferior, mas é algo assim que me liga muito. E é apaixonante, é muito legal. E outra coisa, assim, a reencarnação, principalmente criança, tem algo que até quem tem filho, assim, observar bem bastantes crianças, que tem algo que elas acabam vendo e ouvindo, porque parece que a criança, ela ainda, dizem que ela ainda traz as memórias de outra vida. E também, assim, qualquer coisa que uma criança vai falar, dependendo da idade, um adulto vai olhar e falar, tá inventando, é fantasia, é não sei o quê. E é por isso que muitas vezes eles conseguem até ver os tal dos amigos imaginários, né? Que são pessoas já, obviamente, desencarnadas que acompanham ali de alguma forma, ou até algum familiar que aparece de vez em quando. A minha sobrinha Dara, ela tinha... E ela falava nitidamente pra gente, ela tinha um amigo dela imaginário, que era o Zé, o tal do Zé. E aparecia lá de vez em quando pra ela, embaixo da cama, por lá, né, ela aparecia o Zé pra ela. Então a gente sabe que, não sei se seria o anjinho da guarda dela, que aparecia quando pequena, porque depois de grande também, se aparecer, a pessoa vai desmanhar, correr, gritar, né, a gente ama os assuntos, mas a gente não quer ver ninguém, né, não sei, eu tenho um pouquinho de receio, né. É estranho, assim, a gente não tá acostumado a isso, né? E criança não, criança tá ali na inocência, vê uma pessoinha, uma outra criancinha do lado, ou um adulto do lado, e vai achar super normal, ela não vai ter medo, digamos assim, então talvez seja por isso que eles têm essa autorização de receber, né? Esses espíritos. Outra coisa, né, Outra coisa, assim, que pra mim é o que mais me faz pensar na reencarnação. Gente, as desigualdades sociais. Não dá, né? Não tem. Eu não consigo ver. Eu amo a minha religião, amo todos os princípios, tento seguir todos os princípios, mas eu não consigo compreender. Nada me supra essa dúvida das desigualdades.
Por exemplo, daí dizem, não, a gente tem um livre-arbítrio de escolher o que pode, o que não pode, o que quer, o que não quer. Tudo bem, eu já tenho uma compreensão, eu já li alguns livros, eu sei o que é certo ou errado, mas daí, assim, vai pegar aquela criança que nasceu numa comunidade ou numa família toda depredada, toda deteriorada, ela convivia com quem? Com pessoas do tráfico, da briga, do roubo, do crime, da área do crime. Essa criança vai crescer vendo o quê? Aprendendo isso, vendo isso. Meio que lá nos 20 e poucos anos, ela é morta. Por quê? Porque ela foi roubar, porque ela aprendeu com os colegas, foi roubar e morreu, enfim. Daí, na nossa visão, era um jovem que tinha o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, mas não, ele escolheu entre o mal, né? Então ele vai pro inferno pro resto da vida. Como é que a gente vai julgar isso, gente? É muito difícil, né? Daí por outro lado, então teve aquele menininho que conviveu, né, filho de pais super organizados, uma vida emocional, uma vida profissional, financeira, organizada, recebeu amor, carinho, cresceu, aquele menininho cresceu lindamente, com todos os princípios. Nossa, daí ele cresceu, virou um médico, sei lá, qualquer profissional, um engenheiro, qualquer profissional ali, casou, segue aquele padrão, ensinando os bons princípios para os filhos, e os filhinhos dele também, segue os mesmos padrões. Nossa, que lindo, ele morre e vai para o céu, porque ele foi todo lindo ali, todo perfeitinho, né? Não foi uma pessoa má, não roubou, não matou. Mas, gente, como é que a gente vai julgar? Como é que a gente vai julgar um comportamento de pessoas que tiveram uma vida totalmente diferente? É muito difícil. Claro que tem as exceções, né, não é uma regra geral. Né, tem um povo ali que teve bons pais e se perdeu no caminho. E também o contrário, tem gente que nasceu lá na favela e achou o caminho do bem ali, trilhou e está seguindo. Só que assim, é mais difícil, é muito, muito mais difícil você sair de uma família humilde, você enfrentar todas as dificuldades e você não cair nas tentações do mundo, não cair ali nas tentações do crime que leva tecnicamente a vida fácil. Então assim, eu acho que teria que ter, é por isso que daí a reencarnação ela encaixa melhor nisso não, você fez, você errou, ok, então você vai vir na outra vida, né, mesma forma para tentar até você evoluir. Enquanto você não evoluir, você não vai para casa, digamos assim, né? E dizem que a Terra é um planeta bem primitivo, né? Então nós somos primitivos, nós somos nada praticamente assim de evolução e que tomam a caminho, né? Então precisaria várias vidas aqui para compreender, né, o certo, o errado, até evoluir e iria para outra morada. E muitos defendem que outra morada seria até em outros planetas, gente. E tem bilhões, trilhões, o universo é infinito. Se parar para pensar tudo que tem além dos nossos olhos, assim, é meio que enlouquecedor, porque é infinito. Então poderia muito bem, dentro dessa estrutura maravilhosa que é Deus, é muita perfeição. A sintonia de todo o universo, de todos os planetas, poderia muito bem ter um planeta a outras, sei lá quantas distâncias aqui, que eu não sei nem falar em distâncias do universo, ter outro planeta que a gente possa reencarnar lá, né? E imagina, poderia ter, né? Que a gente vá depois da evolução depois de apanhar e aprender, né? Ter uma chance de ter uma vida mais razoável, assim, dentro de outros princípios, de outros valores, outros conhecimentos, né? Não, e também, assim, aquelas crianças que vêm, gente pequenininha, assim, que ninguém ensinou para elas vêm ali, sabem, idiomas, 4, 5 idiomas, nunca tiveram contato. Como que explica, né? Vem com conhecimento, aquele povo gênio que descobre tudo, descobre cura para isso, descobre cura para aquilo, descobre a luz, descobre carro voador. É um povo gênio, assim, que vem do nada, né?
como é que explica isso, né? Eu acho que já vem com conhecimento de outras, né, outras dimensões ali, né? Quem sabe, né? Eu não acho. Eu imagino que poderia ser possível. Então vamos deixar claro aqui, né? Eu acho, não sei. São tantos mistérios, tantos que eu posso ficar aqui falando horas e horas e horas de algo que eu nem entendo, mas que eu amo de paixão. É o que me move. Então, quem gosta desse assunto, que tem experiências pessoais sobre isso, comenta aqui embaixo que eu quero ler, eu sou curiosa. Ai, quem tem dicas de livros também diferentes, assim, que talvez, né, possa... Eu tô lendo, inclusive, um da Vera alguma coisa em russo, lá é uma russa. Meu nome também é Vera, né? Mas o dela também é Vera. A Lenda do Castelo de Montinhoso, que é uns livros psicografados, ela é uma médium, né? Psicografados pelo espírito de Rochester. Então, eu tô na metade desse livro. Eu tenho vários livros pela metade que eu fico afobada, eu quero começar a ler um, daí eu começo outro, daí eu vou terminando eles meio em conjunto e lendo meio em conjunto. Então, mas é isso, é os momentos. Então, quem gosta do assunto, quem tem alguma coisa a falar, próximo não, daqui uns diazinhos eu vou tentar fazer sobre sonhos lúcidos as minhas experiências também. Esse também é um assunto diferente, um assunto bem que eu amo. Eu amo tudo isso aqui.